Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje eu estou tão feliz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Meu coração é quem diz, é quem diz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela e nos ensina a amar. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma evangelização online. Esse momento que é tão importante, tão especial para nós, onde temos aqui muito amor, muito aprendizado e muita alegria. Esperamos muito que vocês gostem e aproveitem esse momento. Um beijo! Agora sejam todos bem-vindos para a prece inicial. Quem quiser fechar o olho pode fechar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de estudo. Que Deus abençoe. Mesmo que o dia chegue, trazendo nuvens negras, escale o monte da certeza e lá de cima vê como é pequena e passageira a dor. É assim que se exercitar para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Mesmo que o dia chegue, trazendo nuvens negras, escale o monte da certeza e lá de cima vê como é pequena e passageira a dor. É assim que se exercitar para a vida imortal. O que hoje é tão difícil, amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Amanhã será conquistar. Olá! Hoje a gente vai contar a historinha. É parecida com os Três Porquinhos. Inclusive tem 3 porquinhos e um lobo. A tia Di tá sem os 3 porquinhos e o lobo. Mas aí a gente vai usar a imaginação e faremos de laços de fita os nossos porquinhos e de um laço maior o nosso lobo. Tá bom? O nome da história é Será que o Lobo é mau? Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Eram 3 irmãos, né? E esses 3 irmãos saíram da casa da mamãe e foram construir suas próprias casas, certo? Esse aqui é Juca.
Juca era o irmão mais preguiçoso. A casinha que Juca construiu, para poder, logo que terminasse de construir a casa e dormir, era de palha. E assim que ele terminou de construir a casinha dele, ele foi dormir, né? É o que ele mais gosta de fazer. Aí tem o Pipo. Pipo é esse porquinho vermelho aqui. Pipo era um pouco mais inteligente e mais disposto que o irmão. Aí o Pipo pensou bem e disse, não, vou fazer uma casinha um pouquinho mais segura. Eu vou fazer uma casa de madeira que possa aguentar os temporais e ventos fortes, né? E aí Pipo foi lá e construiu a casinha de madeira. E assim que terminou, como o irmão ele também gostava de dormir, então ele foi descansar um pouquinho. Esse aqui é Juca. Juca era mais disposto e pensou um pouco mais que os irmãos, né? Ele não estava preocupado em ficar cansado e parar para descansar, para dormir. Então, Juca foi lá, trabalhou e construiu uma casa de tijolos, bem forte, igual como era a casinha que eles moravam com a mamãe. A casa de Juca ficou linda, enorme e segura. Pertinho de onde os três moravam, existia um lobo. Esse era o lobo. Olha só. Eles pensavam que o lobo era mau, né? Mas eles estavam enganados. O lobo era um lobo idoso, ele tinha orelhas e nariz enormes. Mas ele era quietinho, tinha poucos amigos, mas era um bom lobo. Tudo ia muito bem, né? Apesar da casinha do Juca ser de palha, ela estava sustentando bem, estava tudo indo bem. Só que aí chegou a primavera. E na primavera, meus amores, é quando as flores elas começam a desabrochar. E aí, algumas pessoas que têm alergia sofrem um pouquinho mais, né? Elas começam a espirrar por conta do pólen que as plantinhas acabam soltando nessa época. O pólen é um pozinho que tem na planta, que inclusive as abelhas acabam usando para fazer mel. E qual é o problema? Zoe, esse é o nome do lobo, era alérgico. Ele era muito alérgico. E aí, aos primeiros sinais de alergia, Zoe correu no médico e conseguiu a receita para comprar um antialérgico, porque ele espirrava muito, ele tossia sem parar e os olhos ficavam muito vermelhos e às vezes ele tinha coceiras no corpo todo e nenhum banho gelado conseguia fazer com que essa coceira passasse. Vocês já tiveram coceira? É ruim, né? A gente não consegue parar de coçar. E isso acontecia com o Zoe. E aí, ele foi ao médico e com a receita que o médico deu para que ele comprasse o remédio, ele foi até a farmácia. E aí, no caminho para a farmácia estava bem cheia. E o caminho, ele foi inteiro, tossindo e espirrando. Ele não conseguia parar de espirrar. De tossir, então, nem se falava, o que fazia com que ele ficasse quase sem voz e quase rouquinho. E aí, o nariz dele tava vermelho, vermelho igual um pimentão. Vocês já viram um pimentão? Fica bem vermelho, bem vermelho. Olha só, tava vermelho igual essa pimenta aqui. Nossa, vermelhão, né? E aí, como a farmácia tava muito lotada e tava muito desconfortável para ele ficar espirrando e o nariz coçando, ele entregou a receita, o atendente entregou o remédio para ele e ele foi para casa. Ele nem olhou qual era o remédio. Só que quando ele chegou em casa, ele percebeu que o remédio havia sido trocado. Ele precisava de um remédio para alergia e o atendente deu para ele um remédio com a mesma cor do remédio que ele precisava tomar, só que era para dor de barriga. E aí, ele ficou muito desesperado, porque se ele tivesse que voltar, todo o caminho é cheio de flores e ele ia ficar muito pior do que o que ele já estava,
né? E ele já tava ficando com febre, o nariz estava muito mais vermelho, né? Tão vermelho quanto a pimenta que a tia Di mostrou. E aí ele pensou em pedir ajuda para os novos vizinhos, né? Que eram o Juca, o Pipo e o Lilo. Os 3 porquinhos, irmãos que moravam perto do Zoe, né? Aí o Zoe pensou em pedir ajuda. E aí o Zoe chegou pertinho da casa do Juca e quando ele ia bater, o nariz começou a coçar. O nariz dele começou a coçar muito e ele coçava, e o nariz foi ficando muito vermelho, igual a pimenta. E aí ele espirrou. E quando ele espirrou, toda a casinha de palha desmanchou. E aí o porquinho que tava lá dentro, ó, foi palha pra tudo que é lado. E aí o porquinho que tava lá dentro ficou desesperado e correu pra casa do irmão. E aí o Zoe, tadinho, não teve nem tempo de pedir desculpa. O porquinho correu com medo e achou que o lobo queria comer ele, né? E aí o Juca correu pra casa do Pipo. E aí ficaram os 2 na casa do Pipo, que era de madeira. E o Zoe precisava muito de ajuda, porque ele precisava que alguém fosse comprar o remédio dele, porque senão ele ia passar mais mal ainda, a alergia não ia passar. E aí o Zoe correu pra casa do Pipo pra poder pedir ajuda. E aí quando ele chegou lá, meus amores, de novo, deu muita vontade de espirrar e de tossir também. E ele não conseguia segurar. Vocês conseguem segurar espirro? É ruim, né? Às vezes eu consigo, às vezes não. E aí o Zoe, tadinho, acabou espirrando de novo e destruiu toda a casinha de madeira. E aí os porquinhos ficaram desesperados e correram para casa do último irmão, né? Que era uma fortaleza. Aí os porquinhos foram lá para casa do Lilo. A casa do Lilo é forte, ó. Estavam os 3 protegidos aqui na casa do Lilo, ó. Zoe correu pra lá também. Ó, estavam seguros na casa do Lilo. Zoe correu pra lá e batia na porta e tossia e o olho ardia e pediu por socorro. E os porquinhos estavam lá gritando que ele fosse embora, que ele não ia comer ninguém, que ninguém ali ia se juntar dele. E Zoe estava muito desesperado, ele estava desesperado por conta da alergia dele e porque agora os porquinhos achavam que ele queria fazer algum mal. E aí Zoe começou a pedir desculpas e contar o que estava acontecendo, contar que ele estava doente, que ele precisava de ajuda. E aí o Zoe foi contando que precisava de ajuda. E os porquinhos pararam para observar que enquanto ele falava, ele não parava de coçar o nariz, nem de espirrar e nem de tossir. E aí Lilo, lembra o porquinho da casa de tijolo onde eles estavam? Lembrou que não se pode julgar ninguém pela aparência. E aí ele deixou que o lobo entrasse, escutou a história do lobo e pediu para que o irmão fosse. E aí, logo depois que Lilo pediu para o irmão ir lá comprar o remédio para Zoe, o lobo, o irmão correu e rapidinho trouxe o remédio. Zoe se desculpou por tudo que tinha causado e se comprometeu. Assim que melhorasse e passasse esse período, ele ajudaria a reconstruir a casinha dos irmãos que ele derrubou. E aí, os porquinhos seguem contando essa história para os filhos deles. Por quê? Para que os filhos percebam que não se deve julgar ninguém pela aparência. A gente pode a gente pode se enganar sobre as pessoas. Lembra? No início eles achavam que o lobo era mau. E a gente pode se enganar com as pessoas e acabar perdendo um amigo. Além disso, Juca, o que fez a casinha de madeira vermelhinho aqui, ó. Juca
que fez a casinha de madeira, que fez a casinha de palha, o branquinho. E Pipo, que fez a de madeira, o vermelhinho. Aprenderam também que é muito importante tudo o que se for fazer com amor e dedicação. E dando o tempo preciso para a construção, né? Porque tudo é processo. E processos, situações são coisas que passam muito devagar. E é preciso fazer tudo com cuidado para não acontecer o que aconteceu. Por exemplo, se eles não tivessem tido preguiça para fazer a casinha, talvez o espirro de Zoe não tivesse derrubado a casa deles, né? Por isso que a mamãe sempre falava para que eles tivessem muito cuidado com essa preguiça. E, enfim, trabalhos mal feitos podem acabar com suas casinhas. As casinhas vão ter que ser reconstruídas, né? E é isso, meus amores. O cuidado com o outro. Sabia que o outro, o nosso amigo, infelizmente as pessoas que moram na rua, que não têm com que se alimentar todos os dias, são as pessoas mais importantes. São para essas pessoas que o que a gente puder fazer para ajudar, a gente deve fazer. Porque essas pessoas também são nossos irmãos, né? Jesus é nosso irmão mais velho. E cada pessoa que existe no mundo também faz parte da nossa grande família universal, né? E é isso que o nosso Papai do Céu, nosso Pai Criador, nosso irmão mais velho, né? Tanto pregou durante o caminho de Jesus aqui na Terra. É esse cuidado, esse amor ao próximo. E a tia Di se despede aqui de vocês. Beijo. Até o próximo sábado. E a tia promete que no próximo sábado a tia vai estar online falando com vocês. Amo vocês, tá bom? Beijos. Fiquem bem. Olá a todos. Hoje nós vamos ler um trechinho do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai estas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brandos e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará-vos assenteis à sua direita. Olá a todos! Hoje eu vim falar sobre o perdão das ofensas. O perdão é uma virtude muito importante que Jesus nos ensinou. Tanto a pessoa que perdoa quanto a pessoa que é perdoada se beneficiam, mas a que perdoa é a mais beneficiada. O perdão é muito importante e nós devemos sempre saber que todos nós erramos e tem ninguém perfeito no mundo. Só quem é perfeito é Deus. E devemos praticar o perdão várias vezes. Como Jesus disse, perdoai 70 vezes 7 vezes. E isso quer dizer que a gente tem que perdoar
ilimitadas vezes, infinitas. E não tem um número certo, não quer dizer, por exemplo, 70 vezes 7 é 490. Mas, nesse sentido, quer dizer que a gente tem que perdoar infinitamente. Não é perdoar 490 vezes como no resultado normal. Sim, tantas vezes foram necessárias para a gente evoluir e se tornar uma pessoa muito evoluída e pura. E vamos praticar o perdão, vamos plantar essa mente do perdão no nosso coração. Boa tarde! Agora nós vamos começar a nossa prece final. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, por esse aprendizado, para que Deus proteja todas nós que estamos aqui na evangelização, todas as crianças do mundo, todas as pessoas que estão passando dificuldade. Vamos agora pedir para que nós tenhamos uma ótima semana e até o próximo sábado. Beijo! Boa tarde, agora chegou o momento do passe, então vamos procurar acalmar o nosso coração, se ficar mais à vontade, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecer por mais uma oportunidade que Ele está nos dando. Que as suas bênçãos possam cair sobre nós, sobre nossas famílias, sobre todas as crianças da evangelização infanto-juvenil do Cefa e também sobre todas as crianças do mundo. Que a paz de Jesus possa proteger todas as famílias e que juntos possamos, num pensamento de amor, envolver todo o nosso planeta, para que tudo corra bem, para que toda essa pandemia termine e que possamos viver na paz do nosso Mestre Jesus. Assim seja.